Uma das questões que sempre me interessaram, que eu posso dizer que eu investigo desde que eu era garoto, garoto mesmo, é a questão da vida, o que é a vida, né? Essa questão pode ser dividida em algumas questões. Você pode discutir a origem da vida, a gênese da vida, mas você pode discutir o que é a vida, no sentido ontológico, o ser da vida. Como é que você sabe que uma coisa é viva, né? Sem lançar mão de nenhum tipo de comparação externa. E a resposta mais convincente que eu encontrei até hoje é uma resposta de dois chilenos, Humberto Maturana e Francisco Varela. Até é engraçado a história do opúsculo que eles escreveram, porque ele foi recusado por editores, apesar do Maturana ser um cientista importantíssimo já um sujeito super top, tinha explicado uma série de fenômenos importantes no processamento neuronal na retina do sapo, o tectum. Ele era um cientista super top. O Francisco Varela era mais novo, era um matemático e tal. Mas eles não conseguiam publicar, porque todo mundo achava aquilo muito, muito doido. Né? Eles voltaram para o Chile na época que o Salvador Allende estava no poder e tal. E lá no Chile, eles pegaram. Acho que até nem sei se era na época do Salvador Allende. Isso aí, melhor alguém conferir essa informação, porque eu não lembro disso direito. Eles pegaram e publicaram essa obra lá, eles voltaram para o Chile. Eles voltaram por causa da ascensão do Salvador Allende ao poder, mas ficaram no Chile, na Universidade do Chile, publicaram esse livro, e o livro foi de boca em boca, fez um sucesso bastante grande com pensadores, embora não necessariamente um sucesso de público. Sobre isso eu não saberia dizer, mas ele tem uma tradução em português. A ideia deles é basicamente a seguinte: a vida pode ser definida formalmente como uma região do espaço delimitada por uma membrana. Uma membrana de tal ordem que ela permite fazer uma distinção entre o ambiente externo e o ambiente interno, e a essa distinção correspondem regras de funcionamento, e essas regras podem ser claramente definidas de maneira tal que a regra interna é mais o conjunto de regras internas é mais complexo do que o conjunto de regras externas. E a membrana, ela atua com vários papéis. Ela é, por um lado, um limite, por exemplo, um limite que permite que as regras internas se mantenham operando, tá legal? Sem serem dissolvidas pela entropia que aconteceria se a membrana se rompesse e as regras externas se misturassem com aquilo. Imagina uma célula, imagina a membrana da célula, o que aconteceria se você rompesse a membrana da célula? A quantidade de informação ali dentro é mais complexa do que a quantidade de informação que tem fora da célula, mas na hora que você rompe, os processos metabólicos deixam de funcionar direito e a célula se dissolve. Ou imagina, por exemplo, uma bactéria sendo fagocitada por uma ameba, a ameba envolve a bactéria e dissolve a bactéria e absorve os nutrientes da bactéria e depois devolve o resto para o ambiente. Então, essa definição é uma definição bastante produtiva. Ela é concisa, ela é formal, ela é tautológica, ela é autocontida, ou seja, a vida é definida pela existência de uma membrana que isola uma porção do ambiente, que você pode chamar de ambiente interno, e de uma porção do resto do ambiente que você pode chamar de ambiente externo. Nesse papel de limite, a membrana, portanto, formula uma identidade. A vida, portanto, é necessariamente uma identidade, porque o que ocorre dentro dela é diferente do que ocorre fora, e essa distinção pode ser feita simplesmente fazendo menção à membrana e à continuidade da membrana.
Por outro lado, a membrana também faz o papel. Então, assim, ela faz esse papel de fronteira, né? De como dentro é vida, fora é meio ambiente. Né? Também ela faz o papel de interface, por exemplo. É através da membrana que os processos internos e os processos externos se comunicam. Entra a molécula disso, sai molécula daquilo, assim por diante. Né? Se você imaginar uma membrana celular, porque ela tem portinhas, né, moleculares, que essa aqui deixa entrar cálcio, essa aqui joga cálcio para fora e tal, coisa assim, né? A célula tem poros, vamos dizer assim, que são na verdade portas mesmo, abertas e fechadas, ali, portas proteicas, claro, formadas por proteínas. Mas essa ideia é uma coisa, essa definição formal coloca algumas questões bastante interessantes, tem algumas consequências, dela é possível derivar algumas hipóteses bastante interessantes, e eu vou hoje particularmente me dedicar a uma dessas questões, a questão da identidade. A vida, ela é definida por uma identidade, e uma identidade distinta de todo o universo. Se você pega um conjunto qualquer, o conjunto pode ser definido por uma linha que o define. Essa é uma das ideias da teoria do conjunto, do Kant. Tá? Então você imagina, o conjunto ele é o que está dentro da linha, o que está fora da linha é o não conjunto. Colocado de outra forma, a vida só é vida se ela for completamente individual. Mesmo um metazoário como eu ou como você, que é na verdade um agregado de células, portanto um agregado de, digamos assim, microvidas, né? Ele funciona enquanto ele mantiver a identidade dele intacta. Vamos imaginar, por exemplo, um experimento mental, que a gente pega o Ari, bota o Ari no liquidificador, a gente pega o Ari e corta os braços do Ari, por exemplo. Meio estranho, né? Vou cortar os braços do Ari. Aí o Ari fica sem braço. Mas ele aparentemente continua sendo o Ari, apesar de faltar aí provavelmente uma parte grande da matéria dele. Sei lá, meu braço deve pesar aí uns... Sei lá quanto pesa meu braço, mas meu braço é fortão, deve pesar um tanto aí, sei lá, uns quilos, uns ossos, umas carnes. Mas o Ari continua sendo o Ari. Agora, digamos que a gente pega o mesmo Ari e bota ele no liquidificador e liquidifica ele. Né? Toda a matéria do Ari está ali, mas a identidade dele foi para o beleléu. É interessante observar que a identidade, a vida, só existe, você só pode pensar em vidas a partir dessa definição, claro, desde que você aceite essa definição, que eu particularmente acho extremamente convincente. É a melhor definição de vida que eu já li. Pode ter melhores, mas nunca li uma melhor, tá legal? Eu já li um monte. A vida só existe se ela continuar mantendo a identidade. Essa é uma coisa bastante interessante. E uma outra coisa interessante é que para ela continuar viva, as regras internas da vida, as regras externas são as regras naturais da física e da química, aí, sei lá, os corpos se atraem na proporção direta, suas massas, os átomos se conectam por suas valências, coisas, sei lá. Essas regras externas aí são as regras que a gente conhece da física, da química e tal, mas as regras internas elas são organizadas de uma maneira um pouco diferente. As regras externas, elas necessariamente não têm uma hierarquia. Você não pode dizer... Você pode dizer de aplicação da lei de Newton, por exemplo, mas você não pode dizer, não, a lei de Newton, a lei do movimento se sobrepõe à lei da gravitação. Não é bem assim. Na verdade, elas são todas descrições de leis outras. Mas, do ponto de vista formal, a identidade, portanto, as regras internas daquela porção de ambiente cercada pela membrana, as regras internas daquela célula, daquele metazoário, não importa, daquela vida, daquela identidade, elas têm uma hierarquia necessária, porque a primeira regra tem que ser: mantenha a membrana. Mesmo que você imaginar um ser
um ser humano, por exemplo, que nem um cara que foi meu grande herói, o sargento que pulou no poço das Ariranhas para salvar o bebê lá em, em Brasília, há muito tempo atrás, mas se vocês procurarem na internet, vocês acham essa informação. O cara quase morrendo, o nego falou para ele assim, mas por que você pulou, né? Porque a ariranha é um bicho feroz pra caramba, e ele salvou de fato a criança. Ele falou assim, porque eu não ia conseguir me olhar no espelho. Na verdade, o que ele estava falando é o seguinte, cara, pode romper a minha membrana externa, mas a minha membrana interna, aquela membrana que eu chamo de eu, aquilo que eu considero a minha identidade, também não pode ser rompida. É bastante interessante isso. Então, para você definir a vida, não apenas você precisa definir algum tipo de fronteira entre aquela entidade e uma entidade externa, pelo menos é isso que eu entendi da definição do Maturana e do Varela, mas essa fronteira, ela estipula também uma hierarquia interna à vida, não externa. Assim, interna à vida. Quer dizer, por exemplo, é impossível você produzir a membrana se você não tiver a membrana funcionando. Imagina que a mitocôndria está lá, está produzindo, está lá rodando os DNAzinhos para produzir as proteínas que vão lá ocupar as posições dela na membrana. Se a membrana rompe, a mitocôndria dissolve no ambiente, aquilo que ela joga não vai para o lugar certo, vira uma bela de uma bagunça mesmo. Então, essa é a ideia interessante que eu tô deduzindo e até agora não encontrei um contra-exemplo, tá legal? A gente sempre tem que procurar os contra-exemplos, né? Depois um dia eu falo sobre essa questão do contra-exemplo. Mas eu estou deduzindo dessa definição formal da vida do Maturana e do Varela, que me parece uma definição extremamente convincente, ela para de pé quando eu testo, que duas características da vida são inevitáveis se essa for a definição correta da vida. A vida é uma identidade e essa identidade ela tem uma estruturação hierárquica. É bastante interessante pensar nisso. Um abraço.